Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida. Esta segunda-feira estamos começando mais uma semana, trazendo uma mensagem de fé e esperança para o seu coração através da Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso programa, como você já sabe, vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 6h30 da manhã. Se você está chegando por aqui agora, se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Deus abençoe a sua vida e que você continue conosco essa caminhada na busca pelo conhecimento da Palavra de Deus. Juntos, nós temos buscado conhecer a Palavra de Deus, que traz vida, traz direção, traz orientação para a nossa caminhada, tá bom? Nós estamos estudando nesses dias o livro dos Salmos e hoje nós vamos refletir no Salmo de número 66. Se você tiver como abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia, nós hoje vamos refletir no Salmo de número 66, que é um cântico de louvor e gratidão. E nós vamos lendo, não é? E comentando à medida que nós formos lendo este salmo. Salmo 66 começa assim: Aclamem a Deus todas as terras, cantem louvores à glória do seu nome, deem glória ao seu louvor. Digam isto a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Toda a terra se prostra diante de ti e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Observe que o salmista ele começa convidando toda a terra a aclamar ao Senhor, a cantar louvores ao Senhor e a dar glórias ao Senhor. Porque, na verdade, toda a criação foi criada com o objetivo de louvar ao Senhor. Todos os seres criados, sejam os seres humanos, os animais, tudo foi criado para o louvor da glória de Deus. E só faz sentido quando nós realmente estamos cumprindo esse propósito para o qual nós fomos criados. Então Deus nos criou para o louvor da sua glória. Deus nos criou para viver em louvor e glória a Ele. E interessante que Ele nos convida para dar glória, para louvar, para aclamar, para exaltar ao Senhor. E ele diz assim no versículo 3, digam isto a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Ele nos mostra que nós devemos reconhecer diante de Deus a sua grandeza. Isso é exaltar ao Senhor. Senhor, eu te exalto, eu te louvo, eu reconheço as tuas obras, reconheço os teus feitos. Pai, a ti eu rendo o meu louvor, a minha adoração, porque eu sei que só o Senhor é Deus, Deus poderoso, Criador e sustentador dos céus e da terra. O Senhor me deu vida, o Senhor tem cuidado de mim. Pai, como é maravilhoso te servir. Então, é exatamente isso, é louvar ao Senhor pela grandeza do Senhor, pelos feitos do Senhor, pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Então, como é maravilhoso poder louvar e exaltar o nome do Senhor. E aí aqui ele diz inclusive o seguinte, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Veja, até os inimigos se submetem diante do poder de Deus, porque Ele está acima de tudo e de todos. Deus está acima de tudo e de todos. Portanto, todos se submetem ao Senhor, se prostram diante do Senhor. É isso que ele diz no versículo 4. Toda a terra se prostra diante de ti e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Ora, quando nós nos prostramos diante de alguém, nós estamos reconhecendo que aquele diante de quem nós estamos nos prostrando é maior que nós. Então, se ele diz que toda a terra se prostra diante do Senhor,
É porque Deus está acima de tudo e de todos. Toda a terra se rende ao Senhor em adoração. Toda a terra se prostra diante desse Deus grandioso, poderoso, soberano, Criador e Senhor de todas as coisas. Então, quando nós nos prostramos diante de Deus, nós estamos reconhecendo a grandeza de Deus. Nós estamos reconhecendo o poder de Deus. Nós estamos reconhecendo a soberania de Deus. Então veja como é maravilhoso nos prostrarmos diante do Senhor. Há pessoas que se prostram diante dos problemas. Há pessoas que se prostram diante de outras pessoas. Mas a palavra nos mostra que nós devemos nos prostrar diante de Deus. Nós devemos nos prostrar diante do Senhor. Porque só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Só Ele é Senhor de todas as coisas. Só Ele está acima de todas as coisas. No versículo 5 ele diz: venham e vejam as obras de Deus, tremendos feitos para com os homens. Mais uma vez aqui ele convidando as pessoas a virem e verem a glória de Deus, os feitos de Deus, as realizações do Senhor, aquilo que Deus tem feito. E ele diz, versículos 6 e 7, transformou o mar em terra seca, aqui se referindo à travessia do Mar Vermelho, quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho a pés enxutos. Olha que coisa maravilhosa, as águas do Mar Vermelho foram abertas e o povo passou a pés enxutos. Eles atravessaram o rio a pé, agora aqui se referindo à travessia do Rio Jordão. Olha só o salmista fazendo referência aos grandes feitos do Senhor. E aí ele diz, ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os soberbos. Aqui ele nos mostra o agir de Deus na história. Ele mostra o momento que o Senhor transformou o mar em terra seca. Ele mostra o momento que o Senhor fez com que eles atravessassem o Jordão. E aqui ele nos mostra também que o Senhor é aquele que governa eternamente. É aquele que é Senhor do tempo, é Senhor da história e está no controle de todas as coisas todo o tempo. Qualquer governante que você conheça, por mais tempo que ele fique no poder, em algum momento ele vai deixar o poder. Em algum momento ele vai deixar aquele cargo ou aquela função que ele exerce. Mas Deus em nenhum momento sai do seu trono. Deus em nenhum momento é destronado. Deus em nenhum momento deixa de governar. Em nenhum momento ele deixa de reinar. Porque todas as coisas foram feitas por meio dele. Todas as coisas foram criadas por Deus. É por isso que ele reina sobre todas as coisas, em todo o tempo, em todas as eras, em todas as gerações. E aí ele diz o seguinte, olha, não se exaltem os rebeldes. Não se exaltem os rebeldes, os soberbos. Cuidado, vocês que se acham poderosos, vocês que se acham donos da vida, donos da verdade, porque na verdade o único que reina eternamente é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nos versículos 8 e 9, o salmista nos diz, bendigam, ó povos, o nosso Deus, façam ouvir a voz do seu louvor. É Ele quem preserva com vida a nossa alma e não permite que resvalem os nossos pés. Olha que coisa interessante. Aqui nós vemos o salmista nos orientando a louvar ao Senhor de tal forma que todos possam ouvir esse louvor. Ou seja, aqui ele fala sobre servirmos ao Senhor, louvarmos ao Senhor, exaltarmos ao Senhor de tal forma que esse louvor alcance outras pessoas. Não é ficar apenas para nós, no nosso cantinho, no nosso mundinho, não. É louvar ao Senhor de tal forma que todos possam ouvir. É não nos envergonharmos, é não nos acovardarmos, é não nos omitirmos. Pelo contrário, louvarmos de tal maneira
que todos possam ouvir esse louvor que estamos rendendo ao Senhor. Eu não sei se você já parou para pensar, mas tem muitas pessoas que parece que se envergonham da sua fé. Quando é para fazer qualquer outra coisa, faz com muita dedicação, com muito empenho, mas quando é para fazer alguma coisa para Deus, faz de qualquer jeito. Aquilo que nós fazemos para Deus deve ser da melhor maneira possível, porque nós estamos fazendo para aquele que é o autor da nossa vida, para aquele que nos dá todos os dias a oportunidade de recomeçar, de viver, de cumprir a sua vontade. Todos os dias Deus tem suprido as nossas necessidades, tem nos dado saúde, vigor, disposição. Então tudo que nós fazemos para Deus deve ser com excelência, deve ser com qualidade, porque estamos fazendo para aquele que é dono dos nossos dias. O versículo 9 é muito significativo, porque ele diz assim: é Ele quem preserva com vida a nossa alma e não permite que resvalem os nossos pés. É o Senhor quem nos dá vida, e é o Senhor quem nos protege, é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem cuida de nós todo o tempo. É o Senhor quem cuida de nós todo o tempo. O fato de você estar vivo é porque Deus tem um propósito na sua vida. O fato de estarmos aqui é porque Deus ainda tem algo a realizar na nossa vida ou através da nossa vida. Ninguém nasceu por acaso e nenhum de nós está aqui por acaso. Estamos aqui porque o Senhor nos criou, o Senhor nos formou e Ele deseja agir em nós e através de nós. Portanto, reconheçamos que a vida é um dom de Deus. Aí ele continua, versículos 10 a 12. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos refinaste como se faz com a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, puseste uma pesada carga nas nossas costas, fizeste com que os nossos inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Aqui, esse texto me faz lembrar o texto do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, quando ele diz: e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus age em toda e qualquer circunstância para o bem daqueles que o amam. Então nada acontece por acaso. Ainda que algumas coisas na nossa vida aconteçam de forma diferente do que nós gostaríamos ou esperávamos, Deus tem um propósito em todas as coisas. E o propósito é que nós não nos esqueçamos dele. O propósito é que nós não nos afastemos dele. O propósito é que nós reconheçamos a cada instante o quanto nós precisamos dele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você não esteja entendendo agora o porquê de determinadas coisas estarem acontecendo na sua vida. E talvez até nem entenda tão cedo. Mas se você está no centro da vontade de Deus, se você tem amado a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, se você tem feito a vontade de Deus, se você tem cumprido os propósitos de Deus para a sua vida, permaneça firme, porque a sua hora vai chegar. A noite vai passar, o dia vai raiar, o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida e você vai celebrar por aquilo que Deus fez em você e através de você. E aí então, os versículos 13 a 15, ele diz: entrarei na tua casa com holocaustos, a ti pagarei os meus votos, que os meus lábios fizeram e que no dia da angústia a minha boca prometeu. Oferecerei a ti holocaustos de animais gordos com aroma de carneiros, oferecerei novilhos e cabritos. Aqui nós vemos o salmista dizendo: olha, eu vou entrar na casa do Senhor e vou pagar os meus votos. Vou cumprir aquilo que eu prometi. Eu falei aqui na semana passada que há pessoas que no momento de angústia, no momento de dificuldade, acabam assumindo alguns compromissos, fazendo algumas promessas, fazendo alguns votos diante do Senhor. Mas quando aquele tempo difícil passa, quando aquela calamidade passa, parece que se esquecem daquilo que disse diante de Deus. E a palavra diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Então, se nós dissemos a Deus que faríamos alguma coisa, devemos cumprir.
Se no momento de angústia, no momento de dor, no momento de sofrimento, fizemos algum voto e algum compromisso diante do Senhor, nós temos que cumprir. Porque o nome do Senhor precisa ser glorificado através da nossa vida. E quando nós não cumprimos os votos que fazemos, nós deixamos de glorificar ao Senhor. E é interessante que quando ele diz, olha, oferecerei a ti holocausto de animais gordos com aroma de carneiros. Oferecerei novilhos e cabritos. Aqui ele está falando da excelência do sacrifício que ele ofereceria ao Senhor. Ele não iria oferecer qualquer coisa, qualquer animal, qualquer sacrifício, mas iria oferecer sacrifícios com qualidade, com excelência. Queridos, aquilo que nós oferecemos para Deus deve ser feito com excelência, com qualidade. Devemos entregar para Deus aquilo que temos de melhor, assim como Ele nos entregou o que Ele tinha de melhor, que foi o Seu Filho Jesus Cristo. Então nós não podemos dar para Deus nada menos que o melhor. Nada menos que o melhor. E aí, caminhando para a conclusão da nossa reflexão nessa manhã, ele diz, venham, a partir do versículo 16, venham e escutem todos vocês que temem a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Entretanto, Deus me ouviu e atendeu à voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça. Aqui o salmista fala da sua disposição em testemunhar daquilo que o Senhor havia feito em sua vida. A sua disposição em testemunhar do como Deus ouviu a sua oração. E é interessante que no versículo 18 ele diz, olha, se o meu coração estivesse vivendo em iniquidade, o Senhor não teria ouvido a minha oração. Mas Deus me ouviu e atendeu à voz da minha oração. Aqui é importante nós refletirmos sobre como nós devemos viver em santidade diante de Deus. E quando eu falo de viver em santidade, algumas pessoas pensam assim, viver em santidade é muito difícil, porque não tem como não errar. Mas a questão não é sobre não errar, é sobre não cometer sempre os mesmos erros. E quando o fazemos, devemos confessar ao Senhor arrependidos daquilo que fizemos. Nós não podemos alimentar pecados de estimação, nós não podemos viver na prática daquilo que não glorifica ao Senhor. Nós devemos confessar e deixar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E ele diz, Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça. Deus ouve as nossas orações. E eu quero nesse momento convidar você a orar, a buscar ao Senhor, a clamar ao Senhor e a colocar diante dele a situação que você está vivendo, as lutas que você tem enfrentado. Eu não sei o que tem se passado com você. Deus sabe. E aí você poderia dizer, mas se Deus já sabe, por que eu preciso dizer para Ele? Porque quando você busca a Deus em oração, você está dizendo para você mesmo que há um Deus todo-poderoso que pode intervir na sua situação, pode mudar isso que você está vivendo e transformar o seu cativeiro em um ambiente de libertação. Que Deus nos abençoe e que esse início de semana seja marcado também, principalmente, pela presença de Deus em sua vida e pela sua busca ao Senhor através da oração. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, queremos te agradecer pelo final de semana que se passou e por estarmos aqui iniciando mais uma semana. Obrigado, Deus, por cada pessoa que nós temos alcançado com a Tua palavra e pela oportunidade que o Senhor nos dá de recorrermos a Ti em oração na certeza de que o Senhor nos ouve e nos responde. Não porque mereçamos, mas porque o Senhor é gracioso e misericordioso para conosco. Continua, Pai querido, conosco, nos abençoa em toda essa semana que está diante de nós, que tudo o que façamos seja para o louvor e glória do Teu nome. Nós oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do nosso programa, nessa segunda-feira, mas eu quero aproveitar e pedir para que você que ainda não curtiu, curta esse vídeo, para que você que ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal. E você que ainda não compartilhou, compartilhe esse link com o maior número de pessoas que você puder, para que nós possamos alcançar
um número cada vez maior de pessoas através da palavra de Deus, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda um ótimo dia e, se Deus nos permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado aqui no Reflexão em Vida. Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.